Gravando. É o seguinte, a gente vai ter então aí a nossa aula hoje com o Fabrício e fica por conta dele, a gente vai naquele esquema de sempre. Fabrício, se você quiser abrir o espaço no final para pergunta, se achar melhor durante a pergunta, você que fica à vontade aí. Eu vou fazer a monitoração do chat para ver se tem alguma pergunta aí que precisa ser feita a você, e aí isso eu faço no final. Alguém de vocês aí gostaria de fazer uma oração para a gente começar? Daí é só abrir o microfone e fazer. Não? Eu faço. Posso fazer? Faz, Leonide, faz favor. Tá joia, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, graças te damos por esse dia de vida, te agradecemos pela oportunidade de estarmos também na tua presença em oração, o privilégio que o Senhor nos dá por sermos teus filhos em Cristo Jesus. Pelo poder do teu Espírito também, o Senhor nos motiva dia a dia a vivermos na tua presença e a colocarmos a nossa vida à tua disposição como instrumentos teus, também na expansão do teu reino aqui neste mundo. Agora, nós estamos reunidos também para um momento de reflexão que certamente será importante para todos nós, para o nosso trabalho ministerial. Estamos sempre buscando o aperfeiçoamento e pedimos, Senhor, que abençoes ricamente o Fabrício, que irá conduzir esse momento, e que possamos, com a tua ajuda também, compreender tudo aquilo que será exposto e que possamos dialogar sempre e, como alunos da tua palavra, possamos sempre aprender, sempre mediado pelo teu Santo Espírito. Que assim também essa reunião seja uma bênção, que todos os pastores aqui e aqueles que irão assistir posteriormente, bem como os leigos, também sejam alcançados por ti. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Então, assim, eu já quero fazer um agradecimento ao Fabrício por ter se disposto a falar para nós de algo que ele tem estudado assim mais profundamente. E, Fabrício, você aí faz uma pequena apresentação de você mesmo, para quem de repente não te conheça, e a palavra está com você. Que Deus te abençoe. Amém. Então, eu sou o Fabrício Sobral Jung, sou natural do Rio Grande do Sul, assim, Passo Fundo, e tenho... Vou só baixar o retorno aqui. Formado em 2017, então são 2007, aliás. 13 anos de formado, já trabalhei em Simões Filho, na Bahia, durante 3 anos, depois foram 2 anos em Rondônia, e agora já tem 7 anos e meio que eu estou em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Curso mestrado no seminário, e tecnicamente meu assunto do mestrado não é voltado para isso, né? Meu assunto seria o primeiro assunto que eu tinha proposto, que é o trabalho de uma forma mais próxima da igreja, falar sobre santificação. Mas eu gostaria de passar um pouco mais profundamente isso, e por conta das cadeiras do mestrado desse meio de ano, eu não consegui transferir para o papel tudo que eu gostaria de passar para vocês. Então, eu decidi passar para vocês esse material, que foi parte do nosso estudo no mestrado esse ano, nesse semestre. Então, eu vou dividir em praticamente três partes, esse nosso estudo. A primeira parte, nós vamos falar um pouquinho, então, sobre isso que os colegas aí estavam pegando no meu pé por conta do questionário, sobre a leitura sincrônica da Escritura e de forma muito especial, como a teologia bíblica, como uma descoberta que tem sido trazida para o nosso pensamento, ela pode nos auxiliar na parte da teologia prática pastoral.
Depois nós vamos passar para a questão de honra e vergonha, como essa teologia bíblica se aplica especificamente nesse assunto. E no último exercício que eu quero propor para vocês é que a gente possa, então, aplicar a teologia bíblica num texto bíblico, que é o texto da parábola do filho pródigo. Então, iniciando o nosso assunto, nós vamos, então, aqui, vamos a alguns prolegômenos, algumas palavrinhas antes de nós falarmos sobre a teologia bíblica na prática. Como pastores, quando nós lemos a Escritura, geralmente nós dividimos o nosso foco em teologia prática, né? Então, para aqueles que estão no ministério prático, nós geralmente lemos a Escritura no seu sentido diacrônico ou de sentido sintático. O que é? Nós buscamos as palavras, né? Nós somos ensinados e somos treinados a fazer isso no seminário. Nós buscamos o sentido da palavra, nós buscamos a forma como a palavra foi escrita, né? E por isso nós fazemos uma exegese, nós somos levados a pensar de forma exegética, né? Então, nós sempre queremos saber o texto e contexto, especialmente no nosso caso, porque nós somos contra a narrativa, a interpretação histórico-crítica, e nós, então, queremos saber o que realmente o texto está dizendo, e a partir do texto, nós podemos tirar o sentido das palavras e aplicar na vida dos ouvintes. Agora, alguns pastores, ou a maioria de nós também, no meio dessa história toda, parte para o lado do estudo acadêmico, quando nós utilizamos a sistemática que busca tratar o texto e tirar dali o tema teológico que a gente pode aplicar. A gente faz, então, na teologia, essa teologia acadêmica, por exemplo, em instrução de confirmandos, ou então instrução de adultos, e aqueles pastores que estão continuando o seu estudo, também fazem esse trabalho. O que a gente, por vezes, faz nesse sentido é deixar tudo muito, assim, isso é exegese, isso é sistemática, e nada mais disso pode sair daqui. O que nós temos com a teologia bíblica é uma tentativa de tocar a exegese e a sistemática e fazer com que de dentro do texto surja uma teologia que foi escrita pelo próprio autor. Não sou eu quem vou lá no texto, por exemplo, em Paulo, e procuro lá quantas vezes ele fala sobre justificação pela fé. Isso é sincrônico, isso é diacrônico, isso eu estou pegando a palavra justificação e quero saber quantas vezes ele fala, o que ele quer dizer. Agora, a teologia bíblica, ela faz surgir esse tema do ensino de Paulo. Então, isso é o que a gente chamaria de leitura sincrônica da palavra, né? Não só na sintaxe, no texto da palavra, mas aqui nessa leitura sincrônica do texto, a forma do texto é o nosso objetivo, né? Então, eu coloco 3 coisas aí sobre essa leitura sincrônica, que, primeiro, é um foco sobre a forma final do texto, sem uma preocupação imediata com fontes ou tradições que estão por trás do texto. Então, primeira coisa, você olha o texto e você olha ele como um todo. Então, você vai ter, por exemplo, que foi o que a gente estudou esse ano, aquilo que a gente chama de corpo lucano. Então, o que é o corpo lucano? É todo o texto de Lucas Atos. Então, tudo aquilo que nós dizemos que foi Lucas que escreveu, chama corpo lucano. Você vai ler todo esse texto com um sentido, buscando esse mesmo sentido. A segunda coisa que essa leitura sincrônica propõe
é uma tentativa de obter sentido na própria história, ao invés de usá-la como um meio para reconstruir elementos que estão fora dela mesma, sejam eles eventos históricos para os quais a história podia apontar, ou a mente do escritor que escreveu. Então, isso aqui me parece ser muito importante nos dias de hoje, porque, por exemplo, as pessoas estão acostumadas a pegar a história das pragas do Egito e dizer que elas estão repetindo agora por conta da pandemia, por conta dos gafanhotos. Então, você pega uma história que é uma história em si e traz essa história para dentro do nosso contexto, dizendo, não, isso está se repetindo. A leitura sincrônica não nos permite fazer isso, não deixa que a gente faça isso. A gente olha a história para quem ela foi escrita, não para fora daqueles que foram escritos. E o por fim, é justamente esse que nós vamos falar sobre honra e vergonha. Usamos um exame de mecanismos retóricos pelos quais nós podemos entender como a história foi escrita. Então, a leitura sincrônica, ela vai utilizar de mecanismos da psicologia, mecanismos da antropologia cultural do tempo de Jesus, por exemplo, para fazer com que o sentido do texto realmente apareça. Então, o sentido daquilo que foi dito para o leitor original, não no nosso dia, no nosso tempo. Porque também, às vezes, por vezes, a gente faz isso com o texto, a gente quer fazer com que ele faça sentido para nós hoje. Mas a gente precisa também olhar o texto no sentido do que ele foi dito. Então, continuando os prolegômenos, por exemplo, e aí vem a questão do texto do professor Scholz. Então, eu não sei quem viu, mas eu vi uma discussão no grupo dos pastores a semana passada, que o texto de Mateus 13, 44 a 52, especialmente na parábola da pérola e do tesouro, o Scholz, ele faz, seguindo o que um professor Gibbs nos Estados Unidos faz, ele faz uma outra interpretação dessas duas parábolas, uma interpretação chamada cristocêntrica, então, ali, ao invés de o cristão ser aquele que encontra o tesouro, é Cristo quem encontra o tesouro e vende tudo. Por que isso chama muito a atenção de nós, ou a nossa atenção, quando a gente ouve falar? Porque nós não estamos acostumados com esse tipo de pensamento. Nós estamos acostumados em fazer uma exegese, e às vezes o que a gente procura, quando a gente vai lá no site do seminário para ouvir o que os professores estão dizendo, a gente quer um caminho para a nossa exegese. A gente quer que a nossa exegese esteja no mesmo caminho que a prática da nossa academia, do nosso seminário. Então, a gente procura sempre sentido das palavras e como ela vai se encaixar no texto. O que o Scholz fez não foi só mostrar o sentido das palavras, ele caminhou realmente para o lado. Essa é a minha... se ele estiver aí e quiser discutir, ele pode até dar a sua opinião. Mas, na minha opinião, o que ele fez foi justamente ir ao encontro dessa chamada teologia bíblica. Ele não fixando só nas palavras, mas cuidando da moldura do texto. Por que eu digo para vocês que isso faz muito sentido? Porque uma das expressões que leva a essa interpretação, à minha vista, é como a palavra o reino de Deus é utilizada nos evangelhos, pela teologia bíblica. Não pela teologia exegética, mas pela teologia bíblica, por aquilo que os autores originais quiseram falar sobre o reino de Deus, geralmente está ligado à própria pessoa de Cristo. Então, Jesus isso é o que diz em Mateus 10,
Mateus diz para os discípulos que eles estão sendo chamados para pregar o reino, que o reino está vindo, que o reino está chegando. E com isso, Jesus está dizendo que ele está vindo. E aí, se você ler lá Mateus 13, você vai ver que ele diz: o reino de Deus é semelhante a um homem que achou um tesouro, a um vendedor que fazia coisas boas. Nessa parte também me chama muito a atenção essa questão de um homem que fazia coisas boas, trocava pérolas boas, mas ele achou uma muito melhor. Às vezes isso pode nos levar para uma pregação de teologia de boas obras, né? Não, eu já fazia coisas boas, aí eu achei uma coisa melhor, que era o evangelho. Eu sempre digo para o povo aqui na igreja que a gente tem que tomar muito cuidado com a forma que nós falamos, né? Dentro dessa preocupação com teologia bíblica, por exemplo, a salvação vem da onde? Nós somos salvos por quê? Nós, como bons luteranos, gostaríamos de dizer que não, nós somos salvos pela fé. Não. Procura Paulo, e Paulo, na sua teologia bíblica, ele vai dizer que nós somos salvos pela graça. O que nos faz nós nos apropriarmos dessa graça é a fé. Porque se nós colocamos na fé o objetivo da nossa salvação, na verdade, é uma salvação por obras também. Porque a fé é uma coisa que eu tenho. Ah, mas foi o Espírito Santo que me deu. Mas quem tem que mostrar sou eu. Então, é preciso tomar cuidado para que a gente possa olhar o texto nessa moldura total e completa. Por que isso é importante? Por que a teologia bíblica é importante? É justamente porque ela nos ajuda a modelar uma forma sadia de interpretar e abordar o texto bíblico. Não que a exegese não seja sadia, a exegese é importante dentro da própria teologia bíblica, porque nós precisamos saber o que realmente as palavras dizem, mas a gente precisa saber o que as palavras dizem no contexto em que elas foram ditas. E é isso que um autor chama atenção, né? O autor se chama Domeres, e ele diz assim: infelizmente, quando lemos a Bíblia, a familiaridade com o texto praticamente destruiu qualquer sensação de estranheza que uma vez se possa ter sentido. E a necessária sensação de distância se perde. Consequentemente, recriamos as histórias dos personagens bíblicos nos trajes do nosso próprio tempo e os investimos com os nossos próprios conjuntos de valores e cultura. No processo, perdemos muito o cenário e a cor original na qual a Escritura foi escrita. Então, a gente sabe tão bem que o Senhor é nosso pastor, que a gente não consegue, por vezes, entender, à luz da Escritura, o que isso quer dizer realmente, o quanto isso está ligado ao Salmo 23, o quanto isso está ligado a João 10, e o quanto essas duas coisas precisam se tocar e se unir para que a gente realmente possa fazer surgir de dentro da Escritura o seu sentido real e verdadeiro. É por isso que nós, então, precisamos buscar um pouquinho mais essa questão da teologia bíblica. Agora, aplicando a teologia bíblica, me caiu no texto de Lucas, a gente vai falar sobre outros evangelhos, mas de uma forma muito mais centrada no texto de Lucas, caiu para mim fazer um estudo sincrônico, não é um estudo diacrônico, da palavra honra e vergonha, ou dos sentimentos honra e vergonha no Novo Testamento, no mundo mediterrâneo. Não só, isso não é, eu coloco no mundo mediterrâneo porque isso não é uma questão exclusiva do povo de Israel, daquela parte do mundo. É de todo mundo mediterrâneo, tanto que se você for para a Turquia, para qualquer país que tem
esse sentido mais árabe que nós chamaríamos hoje, praticamente todos eles ainda hoje continuam sendo levados por esse pensamento de honra e vergonha. E não só os árabes, praticamente todo mundo oriental, ele passa muito para o lado disso. Não é raro que japoneses ficam estupefatos com o cara lá, o brasileiro, que era o presidente da Nissan, que fugiu, né? Por quê? Porque para eles aquilo ali é uma questão de desonra total. A questão de ele já ter sido pego em um crime, né, em uma coisa errada, e depois ele ainda ter fugido, isso demonstra muita desonra. Então, todo esse mundo oriental, ele caminha muito mais para o lado dessa desonra. É por isso que japoneses, quando são pegos em corrupção, por exemplo, eles, ou alguns simplesmente deixam o cargo. Tá bom. Eles simplesmente deixam o cargo, ou então, no caso mais extremo, eles cometem o harakiri, eles se matam por conta do tamanho da desonra que eles estão sentindo. Mas agora vocês vão perguntar assim, mas isso aparece muito em Lucas Atos? Bom, se você procurar a palavra honra e a palavra vergonha, né, você vai encontrar apenas três formas que ela apresenta em Lucas Atos. Honra uma vez só e vergonha 2 vezes. E existem outras palavras que fazem parte da mesma sintaxe, né, do mesmo corpo de palavras, mas que não, se a gente focar só nisso, a gente não vai chegar realmente aonde nós precisamos chegar para entender honra e vergonha no Novo Testamento. Por que nós, como brasileiros, como a gente estava falando, não entendemos muito a importância desse assunto? Porque no mundo ocidental, os valores estão mais baseados para egoísmo e centrados nos pensamentos de culpa e pena. E assim deixamos de lado esse tipo de conceito. E utilizamos, por exemplo, de preconceitos para entender algumas particularidades do texto da Bíblia. Então, assim, como diz o Fyodor Dostoiévski, nós vivemos num mundo de crime e castigo. O mundo ocidental é baseado em crime e castigo. Já o mundo oriental é baseado em honra e vergonha. E aí a gente quer pegar a questão de crime e castigo, que nós pensamos, e forçar o texto bíblico a entrar esse tipo de coisa, sendo que ele não foi escrito desse jeito. Você não pode pegar e forçar para dentro de um texto bíblico uma interpretação que é nossa. E aí a gente, bom, lá na frente a gente vai ver onde é que isso tudo vai desembocar na nossa teologia. Então, conhecer honra e vergonha é muito importante para que a gente possa entender o mundo onde a Bíblia foi escrita. O que é a honra, então? Honra, no Novo Testamento, no mundo do Novo Testamento, é o valor positivo de uma pessoa aos olhos e a aparência positiva que ela tem em seu grupo social. Então, é o valor positivo de uma pessoa aos olhos do grupo, mas que ela precisa ser vista, verem isso como positivo também. Mateus 5:22, Jesus afirma: quem agora dizer ao seu irmão raca, será responsabilizado pelo sinédrio, e quem dizer tolo será preparado para o inferno de fogo, será separado para o inferno de fogo. No nosso pensamento, isso é loucura. Como assim? Alguém vai ser enviado para o inferno porque chamou o outro de idiota?
mas lá no pensamento do povo original, lá onde a Bíblia foi escrita, a honra e vergonha são a base de toda a sociedade. Então, ser chamado de tolo, ser chamado de idiota, é a pior coisa que pode existir para uma pessoa. No ambiente oriental, ser chamado de estúpido ou tolo demonstra que a pessoa não tem valor perante a sociedade. Então, Jesus está dizendo que se você tirar o valor do seu irmão, se você não respeitar o seu irmão, você vai ser separado para ir para o inferno. Então, a gente começa a entender que isso é importante. Ao observar esse tipo de texto, a gente começa a entender que honra e vergonha são importantes, sim, para o nosso pensamento. E aí, então, como a honra vem lá no tempo do Novo Testamento? Bom, nós temos 3 formas de ter honra. Honra atribuída, honra adquirida, e, por fim, a parte de honra... perdi o nome daqui. Mas nós vamos ver aí na frente. Então, essas são as três partes. A honra adquirida, a honra atribuída e a honra replicada. Então, vamos primeiro falar... Vamos falar, então, um pouquinho sobre honra atribuída. Honra atribuída é um movimento onde um superior ou um antecessor outorga a honra para outra pessoa. Veja, no texto bíblico de Lucas, nós temos exemplos práticos de honra atribuída. Por exemplo, Isabel e Zacarias, nos é dito que Isabel e Zacarias eram filhos de uma nação, filhos de uma tribo de sacerdotes. Isso quer dizer que eles receberam honra por conta do lugar de onde eles vieram, da família de onde eles saíram. A segunda coisa que essa honra atribuída nos explica Oi? É porque parou aqui A honra atribuída também, nós podemos ver em Maria, mãe de Jesus. Se realmente Maria era prima de Isabel, ela também viria na sequência como alguém que recebeu honra por conta da família. E também, se nós observarmos José, ele também tinha recebido honra porque era da família de Davi. Né? Então, essa honra aqui é repassada por alguém outro, um superior. Mas uma coisa que chama a atenção é que, especialmente no texto de Lucas, nem Isabel, nem Maria, nem Zacarias, nem Simeão, nenhum dos personagens que estão ali, que poderiam estar puxando para si alguma honra, nenhum deles, eles têm essa honra atribuída por si mesmo ou por conta da posição em que eles estão. Na verdade, a honra atribuída para eles é por conta do chamado que eles têm da parte de Deus. Por exemplo, Isabel, Zacarias, Simeão e Ana são ditos como justos, e essa justiça não é deles, é Deus quem atribui sobre ele. E Maria, ela tem a sua honra atribuída pelo próprio Deus, porque no seu encontro com o anjo olha para ela e diz: alegra-se, ó muito agraciada do Senhor. E quando ela se encontra com Isabel, ela também ouve da boca de sua prima: de onde me vem que a mãe do meu Salvador venha me visitar. Então, o que a gente entende aqui é que Maria não tem honra só porque ela é filha de um sacerdote ou de uma linhagem sacerdotal. Ela tem a honra que Deus atribuiu sobre ela. No mesmo caso, a gente vê Jesus. Jesus tem honra positiva e honra negativa colocada sobre ele. Né? Então, se você procurar ali no texto bíblico, você vai ver lá
no início do texto, quando Jesus é anunciado para Maria, ele diz que esse será chamado de Filho do Altíssimo, Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. E depois, quando ele é anunciado aos anjos, é dito, a vós nasceu hoje na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, todos esses títulos que Jesus é tratado como alguém que recebe honra, eles demonstram que essa honra lhe é atribuída da parte de Deus. Isso fica bem claro em Lucas 3:22, quando o próprio Deus diz do céu, esse é o meu filho amado, que me dá muita alegria. E uma das coisas que mais chama atenção é que Lucas é irônico quando ele fala sobre a crucificação de Jesus. Se vocês lerem todo o texto de Lucas, a partir do capítulo 22, vocês vão ver que todos os títulos que Lucas dá para Jesus são honrosos. Ali, Jesus vai ser chamado de Filho de Deus, Salvador, Profeta, Cristo, Escolhido e Rei. Então, Lucas, mesmo que Jesus estivesse sofrendo a maior desonra de todas, ele demonstra que Jesus tem, da parte de Deus, uma honra atribuída sobre ele. E o povo, para Lucas, especialmente os judeus, eles são alguém que atribuem honra negativa para Jesus. Por exemplo, em Lucas 4:22, diz que o povo de Nazaré não recebeu Jesus porque ele era o simples filho do carpinteiro José. Então, isso é uma honra negativa. As pessoas olham para Jesus e dizem, não, mas esse cara aí não pode ser o Salvador. A segunda forma como nós podemos ver a honra no Novo Testamento é a chamada honra adquirida. É uma reivindicação socialmente reconhecida que uma pessoa tem por ter feito algo de bom. Lucas 7:4 e 5, nós vemos aquela história do centurião pedindo que Jesus ajude o seu servo ou o seu filho. Ali, os anciãos advogam a causa do centurião, suscitando a honra que ele merecia por ter ajudado os israelitas na construção do templo. Então, isso é honra adquirida. Ele fez alguma coisa e, por isso, ele adquiriu honra na presença dos seus conterrâneos ou contemporâneos. Porém, a forma mais comum de Lucas demonstrar a realidade da honra adquirida é na chamada agonística, que é um jogo dialético que busca, através de uma espécie específica de argumentação, declarar honra. E essa específica espécie é desafio e resposta. Lucas, ele vai tratar todo o evangelho dele à base disso. A forma como Jesus foi tratado no mundo é a base de desafio e resposta. Essa base, então nós temos Lucas, a honra adquirida, em Lucas 10:25 a 37, que é a história do bom samaritano. Então, para que a gente possa entender isso, esse tipo de agonística, ele é feito em 3 fases, Há uma reivindicação, depois tem um desafio, e por fim, a resposta a esse desafio. Analisando esse texto de Lucas 10:25 a 37, que é o bom samaritano, nós vamos ver que a reivindicação, ou a forma como o intérprete da lei, o mestre da lei, interpola Jesus, ele chama Jesus para o combate, é justamente uma forma de ver quem tem mais honra. Então, quando lá o texto diz que ele tentando Jesus, não era só porque os fariseus queriam pegar ele num erro, mas também porque ele queria mostrar que Jesus não era tão honrado assim. Jesus não merecia tanta honra assim. Uma coisa muito parecida com isso está escrito lá em Lucas 13:10 a 17, que tem aquele episódio da cura da mulher no dia de sábado. Ali,
quando os fariseus reivindicam contra Jesus, porque ele está curando no dia do sábado, eles estão desafiando a honra de Jesus, dizendo como que esse aí pode dizer que é grande coisa se ele está curando, fazendo coisas ilícitas no dia do sábado. Aqui em Lucas 10, nós temos então os fariseus, ou o intérprete da lei, indo contra Jesus porque ele se senta junto com pecadores para comer. E aí então Jesus, ele interpola Jesus, ele chama Jesus para um combate de honra, para um desafio de honra. Ele quer colocar a honra de Jesus à prova e que Jesus dê provas públicas de que ele não é o mestre, e assim o seu ministério fique desacreditado. Quando ele pergunta, bom mestre, o que eu posso fazer para ser salvo? Jesus entende o desafio e responde com um outro desafio, perguntando para ele, o que está escrito na lei e em Moisés. Ele diz, então, que está escrito, amar o seu próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Jesus, então, confirma a honra daquele homem e diz, olha, se você faz isso, você está certo e você vai para o céu. Jesus parece tentar fugir do combate, dizendo, não, olha, você está certo, faz o teu caminho e assim você vai para o céu. Só que na cabeça do fariseu, do intérprete da lei, ele não considerou aquilo como uma vitória, ele considerou aquilo como uma derrota. Ele se sentiu destituído de sua honra. Por isso é que ele retruca com uma terceira pergunta, dizendo, quem é o meu próximo, então? E aí Jesus, percebendo que a sua estratégia de fugir não estava dando certo, ele faz com que o fariseu realmente seja humilhado ao ser colocado abaixo de um samaritano. A resposta de Jesus é emblemática, especialmente na última frase, quando ele diz, vai tu e procede de igual modo. Ele está chamando aquele sacerdote, aquele intérprete da lei, para que ele pudesse deixar de lei a honra das leis sacerdotais e levíticas, que não permitiam que um homem puro tocasse no sangue ou em um morto, mas lembrasse que um honrado no reino dos céus é aquele que se compadece do seu próximo. Então, a leitura que a gente faz do texto é justamente essa, na teologia bíblica. Às vezes, como a gente viu no texto de Mateus 13, isso não fica claro no texto. Isso não fica demonstrado no texto, mas é assim que nós somos chamados a ler. Uma outra coisa que nós também vemos no texto então, esses desafios que os fariseus faziam para Jesus, eles são tidos como desafios de honra negativos. Eles estão tentando pegar Jesus para que ele venha a cair. Porém, existem aqueles que são chamados desafios positivos, que são os desafios onde a honra é expressada em palavras de louvor ou em pedidos de ajuda. Como exemplo, nós temos Lucas 18, que é o cego de Jericó, ou então em Marcos 7, quando aquela estrangeira pede que Jesus cure a sua filha. Então, ali são pessoas que tecnicamente não merecem, que não são honradas, um cego, um mendigo jogado à beira do caminho, e uma estrangeira, eles são indignos, não são honrados para os judeus, e Jesus parece, especialmente no caso daquela mulher, confirmar a indignidade, dizendo que não é certo pegar o pão e dar para os cachorros, mas a mulher, replicando honra a Jesus, ele diz, sim, ela diz, sim, é verdade, mas aos cachorros é dado de comer as migalhas que caem. E aí, então, Jesus confirma a fé daquela mulher, dizendo que não viu fé maior, nem mesmo em Jerusalém. Ali, Jesus chama a atenção que ela, sim, é honrada. O que nos faz entender, ou o que nos traz uma coisa muito importante, é justamente isso. Lá na frente nós vamos ver
que isso tem muito a ver com a nossa teologia prática, né? E uma das coisas que nós entendemos é que quando Jesus se dispõe a tocar em pessoas indignas, né, e alcançar dignidade para essas pessoas, parece que esse é um dos motivos pelos quais os fariseus não gostam daquilo que Jesus está fazendo. E a terceira forma, então, é chamada de honra replicada, que é literalmente aqui como se fosse passada a honra de pai para filho. Essa honra foi a parte de honra que foi negada para Jesus desde o início do seu ministério até o final. Porque lá os nazarenos não receberam ele, e no ápice de sua história, nós vemos Jesus pendurado na cruz pelos seus iguais, pelos seus irmãos. Então, essa honra replicada foi negada para Jesus por conta dos seus. Ele não recebeu honra dos seus irmãos, dos seus parentes próximos. E é interessante, Jesus foi crucificado pelos seus, os seus destruíram e mataram, né, isso o apóstolo Paulo deixa bem claro, Pedro mesmo em Atos, naquele sermão em Atos 2, ele diz, vocês mataram o autor da fé, né, o autor da vida, e ele é reconhecido por gente que não tinha honra, né, o malfeitor da cruz e o centurião reconhecem que Cristo é o ungido de Deus. Do ponto de vista prático, a honra replicada é a que mais chama atenção. Porque, vejam, em Lucas 8, 19 e 21, Jesus chama de parente, de irmão, de mãe, de pai, aqueles que fazem a sua vontade e ouvem a sua palavra, né? Guardam e praticam a palavra de Deus. Isso chama atenção porque Jesus está acolhendo a todos aqueles que praticam a sua palavra, que ouvem e guardam a sua palavra, para serem parte da sua família, para receberem a mesma honra que ele tem. Extrapolando o corpo lucano, ou olhando para fora de Lucas, a parte que mais chama atenção nesse sentido é a grande comissão. Ali Jesus diz que todos os batizados são honrados como pertencentes da família de Deus. É a adoção da parte de Deus que nos chama a ter honra. Então, esses são alguns pontos de como nós recebemos honra. Ou como as pessoas no tempo de Jesus recebiam honra. Porém, no Novo Testamento, pouco adiantava você receber honra. Você também devia demonstrar honra. Então, você teria que demonstrar, ter sinais de honra. E aí nós temos cinco coisas que podem demonstrar honra. Primeiro, vestimentas honrosas. Parábola do rico e do Lázaro fica claro que aqueles que tinham honra gostavam de demonstrar a sua honra. Como o rico, todos os dias na sua casa, se vestia muito bem, dava grandes festas. Ali ele estava demonstrando, cada uma daquelas coisas que ele fazia era para demonstrar a sua honra. Nesse sentido, a lógica fica subvertida, porque em Jesus, ele nunca demonstrou honra pela forma como ele se vestiu, a não ser na forma de proclamação da palavra, do evangelho, que os romanos fizeram quando o condenaram e o vestiram como rei. Então, ali, a veste de Jesus demonstrou quem realmente ele era, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A segunda coisa que chamava atenção, ou chama atenção na questão do demonstrar honra, é a posição das pessoas, ou aquilo que a gente chamaria de sinais corporais. Lucas frequentemente usa as pessoas jogadas aos pés de Jesus. Sempre que pessoas se deparam com Jesus, elas se lançam aos seus pés em uma atitude de extrema reverência. Isso, em todo o texto bíblico, está ligado à forma como personagens do Antigo Testamento se jogavam aos pés de Yahweh. Então, nós vemos que
Jesus é reconhecido como um ser tão honroso quanto o próprio Yahweh, tão honrado quanto o próprio Yahweh. Os discípulos estão sempre aprendendo aos pés de Jesus. E em Lucas 7, nós vemos aquela mulher que unge os pés de Jesus, dedicando honra ao próprio Jesus, uma honra que nem mesmo o dono da casa demonstrou. Em outras partes do corpo, nós podemos ver a honra também. Jesus é constantemente honrado como cabeça da igreja, especialmente pelo apóstolo Paulo. Isso também o liga diretamente a Yahweh, pois o Deus de Abraão era o cabeça do povo, que ia à frente deles, conquistando honra para esse povo. A consequência mais impressionante disso é que em Cristo nós temos a cabeça misericordiosa, que levanta o seu rosto sobre a sua igreja e lhe dá a paz. Então nós temos isso como partes replicadas de honra do Antigo Testamento, que só eram dadas ao Deus eterno, que agora são colocadas por Lucas no texto do Evangelho. Então é Jesus demonstrando na prática que ele era, sim, digno de honra como o Pai. Um outro caso é a chamada honra de concessão, né, e esse me parece que a única forma, o único momento onde isso aparece é no Evangelho de Lucas, quando ele diz que existiam algumas mulheres que concediam parte daquilo que elas tinham para poder ajudar o ministério de Jesus. Ou seja, pessoas honradas concedem de sua honra para que outros possam ser atingidos pela palavra de Deus. Então, esse é a chamada honra de concessão. Por fim, nós temos ainda a honra da autoridade, né? Então, em Mateus, as pessoas, quando ouviam Jesus, diziam ele tem uma autoridade maior do que a dos fariseus e dos escribas. Então, essa honra aparecia. E o que chama muito atenção no Novo Testamento é a questão da honra do toque. Porque o Jarbas até brincou que hoje seria mais legal conversar com um cidadão lá que tinha suor na mão, né, porque não precisaria pegar. Isso é muito comum no mundo mediterrâneo. Você só pode tocar em pessoas que são iguais a você. Você não pode tocar nem mesmo em sua esposa na rua. Você não pode andar de mão dada com a sua esposa. E isso já vem lá do tempo de Jesus, né? Então, amigos, por questão de honra, podem se tocar, podem se beijar. Uma pequena reflexão nesse sentido, vejo o apóstolo Paulo saudando os seus irmãos com o ósculo santo. Então, esse ósculo santo é o apóstolo Paulo diz: olha, vocês são iguais a mim e eu estou mandando essa saudação carinhosa para vocês. Então, quando Jesus, lá em Lucas 8, reclama daquela mulher com fluxo de sangue que toca nele, ele está demonstrando justamente essa questão, né? Não é só porque saiu o poder dele, mas ele havia sido tocado por uma mulher, ele havia até mesmo sido tocado por uma impura, né, que estava lá há 18 anos, com um fluxo de sangue lá há muito tempo. Para Lucas, o detalhe desse toque, né, esse é o que um autor diz, um autor chamado Malina, ele diz que esse toque é uma surpresa para Jesus e até mesmo indecoroso. Jesus não consegue entender aquilo ali, num primeiro momento, como algo realmente, assim, não, ela está fazendo porque está precisando de ajuda. Ela está tocando de forma desonrosa nele. Mas, né, Jesus ainda assim dá a sua graça para aquela mulher, mas existem dois textos onde Jesus, ele muda completamente alguns textos que Jesus muda completamente essa concepção,
e ele se deixa tocar por pessoas indignas. Por exemplo, Lucas 18, quando ele recebe as crianças, e Lucas 5, quando ele vai ao encontro dos leprosos. Isso era totalmente impróprio, receber crianças, tocar em leprosos é tocar em pessoas que não são iguais. Então, na teologia lucana, isso demonstra que em Jesus, um ente superior, a segunda pessoa da Trindade, se esvazia de sua divindade para viver e tocar no ser humano. Então, essa honra do toque também é muito importante no Evangelho de Lucas. Porém, de todas as formas de demonstrar honra, não existe nenhuma forma mais fundamental em todo o Evangelho do que aquilo que nós vemos nas cenas da paixão e morte de Jesus Cristo. Né? Então, aqui um autor diz assim: a narrativa da paixão ilustra de forma mais dramática a gramática de honra e vergonha em relação ao corpo de Jesus. Quão desonroso é o beijo do traidor, como é desonrosa a apreensão de Jesus e a ligação de seus braços e mãos, o que o torna fisicamente impotente nesse contexto. Quão vergonhoso é o aperto de suas mãos na cruz, não apenas mutilando o corpo, mas tornando-o impotente, mas na medida em que a honra está particularmente associada à cabeça e ao rosto. Quão desonroso é o fato de ter sido vendado, golpeado, golpeado presumivelmente no rosto e na cabeça. Como notamos anteriormente, Lucas omite a falsa investidura de Jesus, na qual se registra que sua cabeça foi coroada com uma coroa de espinhos, e seu rosto golpeado com uma palheta, uma vergonha da parte mais honrosa de todo o corpo. O sofrimento de Jesus, aquele texto tão importante, tão usado por nós na Sexta-feira Santa de Isaías 53, ele fica muito mais pesado quando visto desse ponto de vista. Jesus não estava só sofrendo, ele estava sendo envergonhado, ele estava sendo retirado de tudo aquilo que era de bom, ele estava sendo realmente moído pelas nossas transgressões. Não só na parte, a gente gosta de usar isso só na parte espiritual, mas também na parte psicológica, na parte antropológica. Jesus estava sendo moído, sendo envergonhado da pior forma possível. E isso nós trazendo para a teologia, veja o quanto ele se envergonhou para que nós pudéssemos ter a nossa salvação. Mas aqui na frente a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Uma outra forma que nós vemos de honra no Novo Testamento é a chamada honra do grupo natural. Existem desculpas para a forma como os fariseus agiram com Jesus, como os fariseus receberam Jesus. No mundo de honra e vergonha, sim, existem. Por quê? Porque ao verem alguém dizer que tinha o poder de Yahweh, que era o grande Deus sobre todo o povo, o chefe supremo de Israel, aqueles homens estavam se sentindo desonrados pelo poder que Jesus queria receber. Quando Jesus simplesmente toma sobre si coisas que eram só de Yahweh, aquele povo, aqueles homens tentam proteger a honra de Yahweh para que ele não pudesse ser destruída. E interessante que eles acusam, né, a grande acusação que Jesus tem lá no texto de que, para que ele possa ser realmente crucificado, é que ele blasfemou. Ele tomou sobre si coisas que eram só de Yahweh. Porém, os sinais que Jesus deu em todo o Evangelho não dão justificativa para que eles desconhecessem. Qualquer um que leu o Antigo Testamento e vê o que aconteceu com Jesus, ou o que Jesus estava fazendo, deveria chegar à conclusão de que ele é o Cristo de Deus. Então, assim, a gente pode entender, mas não justificar. O que os fariseus fizeram é entendível, mas não justificável. Por fim, a última parte da questão de honra aqui
nós vamos falar um pouquinho, então, sobre a questão de honra e gênero, porque é muito importante a gente entender isso no mundo do Novo Testamento. Vejamos, mulheres, por exemplo, estavam sempre atreladas à honra daquilo que elas deviam fazer e no lugar onde elas estavam. Porém, elas só realmente tinham honra quando um homem estava sobre elas. Era aquela famosa política do pater familias. A mulher só tinha dignidade quando um homem estava associado a ela. Desde o seu nascimento até a puberdade, isso era do seu pai, e a partir de então era do casamento. Assim, a gente consegue entender que aquilo que acontece, por exemplo, com José e Maria, não é tão abismante, não é tão preocupante com relação à sociedade. Maria, no texto de Lucas 1:27, diz que Maria estava noiva de José. E estar noiva de José no tempo do Novo Testamento quer dizer que eles podiam já ter se conhecido sexualmente. A gravidez não choca a comunidade, pois a partir do contrato estabelecido, os noivos poderiam se conhecer. Então, vejam, você não tem, assim, José tem ressalvas porque ele sabia que o filho não era dele. E se ele dissesse que o filho não era dele, ela poderia ser condenada a apedrejamento. Mas o problema não é o filho. O problema é o filho não ser dele, porque ele já tinha autorização. A honra de Maria já estava sobre ela. Veja, o texto não fala do pai e da mãe de Maria serem desonrados. O pai de Maria foi desonrado porque ela ficou grávida. Não. Quem estava com problema ali era José só. O anjo não foi falar com o pai e com a mãe de Maria. O anjo foi falar com José. Então, no Novo Testamento, em Lucas especialmente, nós vamos ter sempre, praticamente todo o texto de Lucas, sempre mulheres sendo atreladas ao seu marido. A honra está atrelada ao seu marido, né? Tem vários exemplos, né? Você tem lá Zacarias e Isabel, Maria e José, Herodes e Herodias, Joana, mulher de Cusa, Ananias e Safira, Áquila e Priscila, Félix e Drusila, Agripa e Berenice. Então, você sempre tem a questão da honra das mulheres ligada ao marido, né? Então, isso é muito comum. E é por isso também que existe um papel muito importante das viúvas no Novo Testamento. Uma das coisas que chama atenção nisso, com relação às viúvas, é que Jesus subverte a lógica da forma como as viúvas eram vistas. Olha só, vamos observar a história da mulher, da viuvinha pobre, de Lucas 21, não à base de uma... Oi? Melhorou? Então, vamos observar a história da mulher, da viúva pobre, não à base de um pensamento de dinheiro, mas de honra. Quando Jesus observa para os fariseus, para os seus discípulos, e diz, ela ofertou do quase nada aí, ela fez isso, do quase nada que ela tinha, ela fez isso porque ela não tinha praticamente honra. Os fariseus estavam ali, quem estava doando muito dinheiro, estava fazendo uma disputa de honra. Lá no gasofilácio, quanto maior a moeda, mais barulho ela fazia, mais o povo sabia quanto de dinheiro eles tinham dado. Mas, ali no caso da viúva, Jesus diz, não, quem realmente ofertou da pouca honra que tinha foi aquela mulher. Uma outra coisa que demonstra, que é a própria questão de Marta e Maria, Jesus também subverte a lógica.
Por que a gente gosta de julgar Marta dizendo, não, Marta era aquela mulher que ficava só querendo trabalhar e não sei o que, não sei o que. Não, Marta estava querendo cumprir a sua obrigação. Como mulher, a sua obrigação era fazer com que as pessoas fossem bem acolhidas dentro de casa. Essa era a obrigação de Marta. Ela não podia, e de Maria também, ela estava tentando mostrar a sua honra a partir do momento em que ela estava cumprindo a sua obrigação. O que acontece quando ela vem conversar com Jesus é que Jesus subverte a lógica dizendo, não, você não é honrada por que você está fazendo. A honra realmente está naqueles que agora estão sentados aos meus pés. Aqueles que estão ouvindo a minha palavra, esses serão honrados. Então, Jesus subverte a lógica. Da mesma forma, essa subversão da lógica, ela passa para o âmbito de de Atos, porque em Atos, mulheres já não são mais ligadas aos seus maridos, ou algumas mulheres não são ligadas ao seu marido. Lá em Atos 9, nós temos Dorcas, ou Tabita, e a honra de Dorcas e Tabita no grego original não está ligada a ela a ter um marido, mas lá diz que ela é chamada de mártir, de discípula, né? Então, matereia, que é o que o texto traz lá. Então, e também tem Lídia em Atos 16. Essa subversão da lógica também é demonstrada no Jesus diz, eu uso de honra e vergonha, mas eu não estou preso a isso. Eu jamais vou me prender a esse tipo de pensamento. Eu quero também subverter essa lógica em algum momento. Quais são as consequências teológicas para isso, para essa visão de honra e vergonha que a gente acaba trazendo? Primeiro, a gente amplia os nossos horizontes. A gente passa, quem sabe, aí, devagar um pouquinho mais. A gente passa a buscar outras ferramentas, outras ciências que podem nos fazer olhar melhor aquilo que estava acontecendo. Por vezes, nós queremos ver tudo à base de crime e castigo. Nós queremos fazer com que as pessoas estejam amedrontadas do castigo porque elas estão cometendo crime. Mas quem sabe o castigo? Quem sabe não, a gente sabe completamente que o castigo já aconteceu. E quando a gente observa a questão de honra e vergonha, a gente entende isso de forma muito melhor, muito mais completa. Por quê? Porque em Adão e Eva, todos os seres humanos foram envergonhados. Adão e Eva, eles caíram e sentiram vergonha. Tanto que quando Deus vai procurá-los, ele procura Adão, cadê você? E Adão responde o que para Deus? Eu me escondi porque estava com vergonha. E aí Deus pergunta, mas como você sabe que você estava com vergonha? Você comeu da fruta, não comeu? Então, o castigo não vai acontecer, o castigo já aconteceu. O castigo já está lá na vergonha que Adão e Eva trouxeram para si mesmo. E aí, então, a gente passa a entender novas nuances de salvação, onde a gente vai ver Jesus não como aquele que veio para receber um castigo, mas como aquele que veio para se esvaziar da sua honra e nos honrar através do seu sacrifício. Crime e castigo sempre vai fazer com que nós sejamos legalistas, porque nós sempre vamos tentar amedrontar as pessoas. Nós vamos tentar dizer, olha, se você... Deus não quer preguiçoso em sua obra, né? A gente bota isso na cabeça das crianças, mas a gente tem que observar o texto mais da forma como ele foi escrito. À luz de honra e vergonha, nós vamos entender que a questão não está no castigo, mas sim que Deus atribui a sua honra à humanidade caída. Então, isso nos faz ver novas nuances de salvação. E também nos faz observar muito mais para o caráter comunitário da fé cristã.
No nosso mundo, no mundo ocidental, nós gostamos de pensar na igreja de forma individual. As bênçãos são buscadas, as vergonhas são escondidas, sempre tendo o indivíduo como o ponto prático. Assim, a teologia passa a ser egoísta e antropocêntrica. Porém, no mundo de honra e vergonha, as pessoas são chamadas a pensar no coletivo. E a gente volta mais uma vez para a Trindade, e lá na Trindade nós vemos Deus vivendo na sua economia. E na economia divina nós vemos uma unicidade. E a partir disso nós somos chamados, então, a viver agora em honra, uns na presença dos outros e na presença do próprio Deus. Então nós podemos perceber um caráter muito mais comunitário na fé cristã, se a gente observar as questões de honra e vergonha. Concluindo essa parte, depois nós vamos aplicar rapidinho o texto. Concluindo essa parte, gente, qualquer reducionismo é prejudicial à verdadeira teologia. Se nós reduzimos a nossa teologia só à exegese, nós vamos estar prejudicando a nossa observação do texto. Se nós reduzirmos a nossa teologia só à sistemática, nós também vamos prejudicar. A partir do momento em que não observamos as muitas variantes do texto, ele não representa toda a sua verdade. E isso é perigoso demais para o nosso hábito prático da sagrada arte da teologia. Ontem de noite, o Mini, que veio conversar comigo, disse, é muito difícil escolher uma coisa só daquela lista. E eu botei a lista justamente porque eu não queria. Eu queria só ver o que as pessoas iam responder. Mas eu coloquei a lista justamente para tentar demonstrar que a exegese é importante, sem exegese não se faz teologia bíblica. Mas, além disso, a sistemática é importante. Eu preciso mostrar para as pessoas que isso faz parte de um contexto maior, de uma doutrina maior, mas o que faz os dois se juntar é a chamada teologia bíblica, e a gente não pode deixar isso de lado. Então, vamos aplicar rapidinho aqui, nós vamos aplicar a teologia, já aplicamos num monte de texto, mas eu quero ajudar vocês aí lá em 2022 a ter um modelo aplicado da parábola do filho pródigo, né, quando vocês tiverem que pregar Lucas na Trienal C. Então, vamos pensar um pouquinho no modelo aplicado. Contexto. Sempre que Jesus contou parábolas, especialmente em Lucas, ele demonstra usar desafios de honras para demonstrar a sua verdade, especialmente quando se dirige aos fariseus. Como diz aí uma autora, os fariseus, ao ouvirem as parábolas, reconheciam a sua derrota e a perda de honra. Sua vergonha causava um aumento na honra de Jesus. E isso resultou um aumento no seu ódio contra ele e também o quanto eles queriam matá-lo. Então, as parábolas sempre, em Lucas, elas sempre vão ser nesse sentido. Jesus estava tentando mostrar no sistema dos fariseus como eles estavam errados. Então, eles queriam mostrar no sistema de honra e vergonha o quanto eles estavam errados. Então, nós vamos pensar um pouquinho aqui na questão do contexto. Vamos falar um pouquinho antes do contexto, né? Os fariseus estão colocando em xeque a honra de Jesus porque ele se senta ao lado de pecadores, come com pecadores. Jesus responde esse desafio que os fariseus fazem com ele, contando 3 histórias. Né? Lá em Lucas 15, nós temos 3 histórias. Tá? Da ovelha perdida, da moeda perdida e dos 2 filhos perdidos. Essas são as 3 histórias que nós temos. E aí o professor Alexandre chama a atenção uma coisa muito interessante. Ele pede que as pessoas, que os fariseus, observem o seguinte, vejam, alguém fica muito feliz porque recebe ou recupera 1% do seu patrimônio quando vai e busca aquela uma ovelha. Aquela outra mulher fica muito feliz, faz uma grande festa porque recebe 10% do seu patrimônio, quando acha a sua moeda. Por que nós não podemos ficar felizes quando 50% da família é restaurada? E é justamente nesse sentido que
a parábola passa a ser entendida. Jesus está chamando os fariseus para que eles não sejam condenados, que eles não sejam destruídos, especialmente dentro daquilo que eles pensam. Vamos pensando um pouquinho na parábola aqui, na questão de honra e vergonha. O filho mais novo quer parte da herança. Esse pedido é total e completamente sem vergonha. Na audiência original de Jesus, pedir que alguém lhe desse parte do testamento, parte da herança, traziam dois grandes problemas. O primeiro, você quer que seu pai morra. Você quer o dinheiro e você quer que seu pai morra. E o segundo é que você não tinha a menor disponibilidade de cumprir com o quarto mandamento. Então, era um pedido total e completamente sem vergonha. Você não podia fazer isso, porque você estava, primeiro, querendo que seu pai morresse, e segundo, você estava pedindo dizendo, não, eu não quero saber do quarto mandamento. Além de ser desrespeitoso com o pai, ele também era uma afronta ao irmão mais velho, que era o dono da herança, né, que era aquele que tinha realmente o direito da propriedade, e também a toda a comunidade por conta daquela chamada honra do grupo natural. Então, a honra estava sendo destruída em todos os lados. É por isso que é tão difícil a gente propor a volta desse fim. Não só porque o pai estava desonrado, mas porque o filho mais velho estava desonrado, porque toda a comunidade estava desonrada. Aí, na sequência do texto, nós temos a desonra do filho, né, que a desonra do filho não é demonstrada pela forma como ele agiu. A desonra do filho é o resultado da forma como ele agiu. Ele foi para um país distante e lá gastou todos os seus bens de forma desonrosa. O texto, lá o termo assoto, ele está conectado a gastar a sua herança de forma tola que não conhece limites. Nós gostamos de pegar esse texto e dizer, não, ele foi para um país distante e gastou o dinheiro com prostituta. Não é isso que o texto está dizendo. Isso está dizendo que ele foi para o país distante e gastou de forma tola e louca que não conhece limites. Isso quer dizer que prostituta pode estar no meio? Pode, claro que pode, e deve estar. Mas, às vezes, a gente quer, só como pensando em crime e castigo, ficar focado só no degenerado sexual que gastou todo o dinheiro com prostituta. Não, ele gastou de forma desonrosa. Ele comeu das melhores coisas, bebeu das melhores coisas, viveu a melhor vida que podia viver. Jesus, então, demonstra aqui as atitudes impensadas, a forma tola como ele gastou o dinheiro, agora traz um resultado também impensado para os judeus. Ele é totalmente desonrado ao ser levado para trabalhar com porcos, né, e não ter a dignidade de comer os grãos que os porcos comiam. Não é porque ninguém dava, é porque ninguém consegue comer o que os porcos comiam na época. O texto lá fala que os porcos comiam alfarrobas. Alfarrobas é um cacau muito mais forte que o cacau. Então, ele não conseguia nem comer aquilo porque estava acostumado a comer o bom e o melhor. E aí, então, o que ele faz? Ele pensa numa estratégia ligada à honra e vergonha para voltar para casa. A fome aguça o seu sentimento de contrição. Primeiro de lembrança e depois de contrição. E aí, então, ele vai e o pensamento dele é, eu vou chegar na frente do meu pai e vou dizer, pequei contra o céu diante de ti. Primeiro mandamento, o quarto mandamento eu já matei porque eu estou reconhecendo meu pecado. E segundo, eu vou me mostrar honroso porque eu não quero ser filho, não quero mais herança. Eu quero sim o dinheiro, eu quero sim um prato de comida. E aí eu vou trabalhar para tentar devolver o dinheiro para o meu pai. Essa é a estratégia dele, é essa, restaurar a honra diante do pai, dizendo, olha, pequei contra o céu diante de ti, e também quero que
eu possa pagar a dívida que eu tenho com o senhor através do meu trabalho. O pai podia aceitar as desculpas, e a aldeia, e o filho, mas ele resolve não pensar nisso, e vai para a casa do pai. As atitudes impensadas do pai também estão ligadas à honra e vergonha. Qualquer aldeão podia pegar e, através de insultos, zombaria, até mesmo de abuso físico, requerer a honra que foi quebrada daquele rapaz. Então, o pai demonstra desonra ao mostrar as pernas, ao correr em direção do filho. Ele não quer, a honra maior para ele ali está no próprio filho. Ele quer honrar o filho. Não pelo que o filho fez, mas por quem ele é. O pai não estende a oportunidade dele ser empregado, de pagar a dívida, mas ele restaura o status de filho. Ele honra novamente aquele filho com um anel no dedo, com roupas e com o calçado. E ele, então, dá um grande banquete. O banquete também é parte da honra, porque os bezerros que estavam engordando só eram sacrificados para aqueles que chegavam, para as visitas honrosas que chegavam. Como a carne do bezerro era muita, o pai chamou toda a aldeia para a festa. E assim, ele buscou conciliar ou reconciliar o filho com a sociedade onde ele vivia. Então, essa é a reação do pai. A desonra do filho mais velho. O filho mais velho, ele devia entrar, ele não tinha escolha de não entrar naquela festa. O filho mais velho, naquele momento, naquele mundo, ele era obrigado a entrar e servir como anfitrião, receber e assegurar que os convidados estavam sendo bem servidos. E por mais que o filho mais velho não queira admitir o seu erro de não entrar na festa, desonrou o pai tanto quanto a exigência da herança feita pelo filho mais novo. Então, o filho mais velho, ele não está só com inveja, ele está desonrando o pai também, porque ele não está cumprindo com a sua obrigação. Mais uma vez, o pai se demonstra como amoroso e ele busca reconciliar o filho, dizendo: olha, meu filho, você sempre esteve ao meu lado e a minha honra sempre foi a sua honra. Mas esse teu filho, esse teu irmão que chegou agora, ele era total e completamente desonrado e agora ele foi restaurado. Todos nós sabemos que a importância, a exegese tem muita importância, mas o que nós temos aqui, quando nós observamos esse texto à luz do ambiente social do primeiro século, nós entendemos o perdão de forma mais completa. Nós não estamos falando apenas de redenção, nós estamos falando que o ato de Cristo, aquilo que Deus faz por nós, devolve honra ao homem pródigo e gastador. E ainda que nós sejamos indignos e não tenhamos a mínima condição de restituir a honra do Pai, mas também a nós, como igreja, nos faz olhar para dentro de nós, não nos achando como merecedores de mais dignidade por estar em casa, mas na posição de anfitriões, que vivem ao lado do Pai e querem estender as boas-vindas a todos os que estão mortos, que também são alvos da graça do Pai. Meus queridos, era isso. Espero que... muito obrigado, por sua paciência em ouvir as minhas divagações. Deixa eu abrir o microfone aqui. Não teve perguntas aqui. Eu fiz um comentário ali pelas 10 horas. Apenas... deixa eu ligar minha câmera, que ela desligou também. Eu fiz um comentário ali pelas 10 horas apenas dizendo o seguinte, que quando você falava da situação de Maria, da questão de Maria e que era permitido já pelo contrato de casamento a questão do relacionamento sexual. Eu não anotei aqui, não vou lembrar agora, mas eu tive um professor de seminário, e talvez outros ajudem a lembrar aí,
que foi dito que o contrato de casamento dava as obrigações, já era praticamente todas as obrigações ali do noivo em se casar, já ia assumindo obrigações, mas a obrigação, ou aliás, o direito à sexualidade ele ainda não tinha. E você traz um fato diferente aí, você fala que isso inclusive estava envolvido, então eu não sei como organizar isso aqui, porque foi dito diretamente por um professor de seminário que a questão sexual estava proibida. Então, não é só o fato de José saber que o filho não era dele porque ele não tinha tido contato com ela, mas a sociedade também saberia, porque na sociedade seria proibido também. Só essa é a minha questão. Eu até não eu achei que estava aberto aqui, mas eu estava ontem estudando um texto de Lutero, Gênesis 29 ou 30, quando a história de Labão e o Lutero também comenta essa questão, que quando o uso lá, o texto usa noiva, ele está também apontando para a mulher. Então, esse é o que no mundo, digamos assim, eu estou falando do mundo mediterrâneo. Isso pode ser diferente ou pode ter algum outro problema na questão dos judeus, né? Então, mas no mundo mediterrâneo não era novidade que um noivo pudesse conhecer a noiva antes do casamento. Tá, mas então você está falando da sociedade em volta e não necessariamente da sociedade. Não necessariamente dos judeus. Mas Tá. Lucas está usando o pressuposto da sociedade, não só dos judeus. É assim, ó, a gente tem um caso que é conhecido, os pomeranos aí vão saber melhor, talvez, do que os outros, mas a família dos pomeranos, ela, desde quando vieram da Europa, se permitia que os noivos dormissem juntos, e isso tem o seu referencial histórico, que aparece até em alguns filmes. Eu acho que tem um filme sobre a libertação da Escócia, com aquele cara com Mel Gibson, e daí isso aparece lá. Os noivos eram permitidos ter o relacionamento sexual antes do casamento, porque o dono do feudo, para impor a sua autoridade, a primeira noite com a noiva que casava era dele. Então, para que ele não exigisse esse direito, as noivas eram permitidas. Então, os relacionamentos sexuais entre os noivos eram permitidos até pela família. E isso foi uma coisa que veio até junto com a história. Em algum momento, eu não sei se isso seria permitido hoje em dia, né, oficialmente permitido, né, mas isso já acontecia. E a sociedade em volta já nem entendia mais por que isso acontecia. O Roni pediu para fazer umas observações aí. Roni, abra o microfone e fale. O Igor também. Bom, em primeiro lugar, Fabrício, eu queria te parabenizar pela palestra que tu nos colocaste aí. Acho que o tema é muito importante. Queria, na verdade, fazer duas observações. Primeiro, eu achei muito interessante essa diferenciação aí entre Oriente e Ocidente na questão de honra, vergonha, crime e castigo, né? Acho que é bem interessante. E a observação no sentido assim de que, olhando e observando isso mais a fundo, eu creio que você ter essa percepção de honra e vergonha, ela é muito mais profunda do que você cometer um crime, um pecado e esperar pelo castigo, como é muitas vezes visto a partir do catolicismo, né? E o que nos é ensinado ocidentalmente, né? E principalmente também pelo pietismo, porque, na verdade, quando você tem essa percepção de honra e vergonha, você trabalha internamente também, né? Quer dizer, eu, em primeiro lugar, tenho vergonha pela falta de honra que eu estou criando na minha vida quando eu faço alguma coisa de errado. A segunda percepção e a observação que eu gostaria de fazer é ligada ao catolicismo, talvez para compensar um pouquinho isso, que o catolicismo medieval deve ter criado a questão dos castigos auto-infligidos, né, de
de você viver num mosteiro e se castigar e fustigar o próprio corpo para compensar um pouquinho essa perda que o Ocidente teve em relação a essa questão de honra e vergonha. Não sei se a minha percepção está certa. Aproveito também para mandar um abraço aí para a Juliana. Fabrício e a Juliana foram muito bons companheiros, né, parceiros aí no trabalho do MML. Obrigado. Não, eu acho que isso é muito, muito importante, muito interessante. A gente fez 2 cadeiras esse semestre, né? Então, estava fazendo uma cadeira com o professor Prunz. Eu estou terminando, então, um trabalho sobre os últimos 3 artigos da Fórmula de Concórdia, né? 10, 11 e 12, e como eles nos mostram a vida cristã. E aí eu estava lendo um artigo do professor Matz, lá dos Estados Unidos, e ele chama atenção justamente para isso, né, que é a questão de discipulado. Quando a gente observa a forma como nós vemos o discipulado, geralmente o discipulado ele é voltado ou para o pensamento católico, e aí o discipulado se é discípulo. E aí uma das formas como eu vi, com muitos bons olhos, essa interpretação do texto de Mateus 13, é justamente por isso, porque é esse discipulado irrestrito. Ah, não, você tem que vender tudo e você tem que deixar tudo para trás, e aí você vai poder ser digno do Evangelho. Então, esse pensamento de discipulado irrestrito é muito católico, né? E aí, então, você precisa se fazer com que o castigo, porque você não consegue largar essas coisas, seja muito pior sobre você. E também a questão, ou então vai para o lado evangelicalista dos anabatistas, que vai escolher determinados comportamentos, vão dizer, isso aqui é discipulado. Mas o discipulado de Cristo, ele não é nenhum dos dois. O discipulado de Cristo, ele está baseado na forma como o próprio Cristo nos honra. Não sou eu que escolho, é Cristo quem me escolhe. É Ele quem me dá honra, é Ele quem tudo está sempre baseado na forma com que Cristo me escolhe. É por isso, então, que os últimos 3 artigos da Fórmula de Concórdia só podem estar lá no fim, quando fala da coisa prática, quando fala dos adiáforos, quando fala da forma de perdão, né, e a forma como nós lidamos como as outras igrejas, né, os seitas, como eles chamam, ela está lá no fim, porque antes você já tem todo o remédio sendo colocado, tudo, a doença, o remédio fazendo efeito, e aí depois você vai ter a parte prática. Né? Então, o discipulado de Lutero vai para esse lado. Né? Então, eu acho que é bem isso mesmo. Se a gente entende que eu tenho honra por aquilo que Cristo fez por mim, é uma honra atribuída, eu não mereço essa honra, Cristo me deu honra, aí eu posso ter um outro discipulado, uma outra forma de encarar as obras, digamos assim. A gente tem aqui uma pergunta direta, não sei se você estudou isso, na questão da idade de Maria, quando o caso, eu acho que virou curiosidade quando a gente falou, né? Então, então se você tem uma resposta aí, alguém está perguntando, e depois o Tiago pediu para falar. Maria? Assim, o caso de Maria é muito difícil, porque você não tem essa informação não tem. A gente só poderia esperar que a Bíblia trouxesse. Mas... Talvez assim, ó, deixa eu só talvez ampliar um pouco mais, porque a conversa aqui vai render um pouco mais no chat. Assim, eu já ouvi que na região o costume seria a menina casar ali, depois que menstruou ela está apta a casar. Então seria algo assim, então se espera que Maria tivesse no máximo uns 15 anos. Uma outra coisa que eu já ouvi também
é que José possivelmente já era um viúvo mais velho e que por isso desaparece logo aí do texto bíblico. Essas coisas assim que a gente sempre ouve falar quando a gente participa de estudos nessa questão histórica. Então acho que vem daí a pergunta aí se no mundo contemporâneo aí de Maria, se tinha esse costume aí das meninas logo depois que menstrua casa. Não, esse é o sentido, né? Como você tem a honra ligada ao outro homem, a partir do momento em que você se torna mulher, você pode casar. Mas existem alguns estudos, né, não especificamente sobre Maria, mas existem alguns estudos que falam que a gente pode, por conta do uso de N coisas que nós estamos usando com as mulheres, as nossas esposas tomando pílula e passando parte desse hormônio da pílula para as nossas filhas, a forma como nós comemos, a questão de agrotóxico e hormônio, existem estudos que dizem que nós podemos ter baixado aí de 7 a 9 anos o período da menarca. Então, você tem, assim, a menarca é a primeira menstruação. Então, você pode ter, Maria, hoje a média é 11 anos, você pode ter a Maria entre 15 e 19 anos, seria aceitável que ela estivesse tendo a primeira menstruação. Então, esse é o sentido dessa questão. A questão de José, eu acho que é muito... Isso é um esforço católico romano para tentar dizer, primeiro, que José não teve relação com Maria nunca mais, para ter o semper virgo, né, a teoria da virgindade eterna de Maria, e também para justificar os irmãos de Jesus, lá que depois diz que Jesus apareceu com os irmãos. Então, eu acho que não cabe a gente tirar esse tipo de pensamento do texto, né? Eu acho que ali, em José, na idade de Maria, nós temos que ficar preso no texto. O texto está dizendo aquilo e pronto, acabou. José era marido de Maria e pronto, acabou. Tá joia. Tiago? Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, Fabrício, obrigado pela reflexão. Primeiramente, quero fazer uma denúncia, invadiram lá a igreja em Cabrais, aí, o tal de Fábio André Neumann, então um bandido ali, um trombadinha. Se vocês verem, a câmera tá ligada ali, eu tô olhando para os lados agora. Não, tô brincando, abraço também para o Neumann, que eu era fluxo da turma dele do seminário, por isso a gente sente a vontade para brincar aí com o Fábio. Um desdobramento desse tema que o Fabrício traz para a gente, eu não sei quem aqui do chat fez o mestrado em janeiro próximo passado, a gente teve uma disciplina, uma cadeira com o professor James Tino, e ele falou bastante sobre, como eu falei, um desdobramento desse tema abordado pelo Fabrício, e por coincidência também é da turma do Fábio, também eu era fluxo deles aí, aprontaram bastante com a gente no primeiro andar lá, mas um desdobramento do que o Fabrício está falando a respeito de a comunicação transcultural do Evangelho. Quem tiver interesse, o próprio Fabrício também, eu posso compartilhar minhas notas taquigráficas. É bem interessante quando a gente passa a entender essa questão cultural, até mesmo para a pregação do Evangelho nas mais diferentes culturas que o próprio Brasil abriga e que dirá de outras partes, até para a gente entender também, quando a gente lê material traduzido, por exemplo, dos Estados Unidos, enfim, como a gente pode aplicar isso. Eu vou deixar aqui no chat uma sugestão de livro, para quem tem interesse. No Kindle ele está $5, aí vai dar uns R$25, o Evangelho em 3D, como apresentar o Evangelho nas culturas da culpa, vergonha e temor. É uma edição em espanhol, eu realmente não sei se tem em português, pode ser que tenha. E para finalizar, então, se alguém tiver interesse de pesquisar mais nessa área, especialmente quem tem, estou postando aqui, gente, na Amazon, quem tiver interesse, especialmente quem tem interesse nessa área de missiologia, de entender um pouco mais, às vezes o cara é recém-formado, foi enviado pela igreja numa cultura diferente, ou os colegas que se movimentaram há pouco tempo
O Igor até citou ali a cultura pomerana, né, que ele lamenta que a sogra dele não era pomerana, mas quem está chegando a uma nova cultura também, esse assunto é bem interessante. Então, pode entrar em contato no meu e-mail, no Zap aí, para a gente trocar materiais, e eu posso disponibilizar o que eu anotei também da cadeira. É um assunto bem até, por assim dizer, intrigante. Então, apenas um desdobramento aí da fala do pastor Fabrício, novamente agradecendo. Deixei o livro ali, se alguém quiser, o próprio Fabrício também, Fabrício, se quiser trocar uma figurinha depois no inbox, aí a gente está à disposição. Deus abençoe ao Fabrício, a família toda aí, e que Deus abençoe a nossa igreja. Porque a gente tem que... eu tenho outros colegas, estou vendo o Fábio aí, que é meu colega, tem alguns outros colegas da turma aí, eu sou um crítico bem ferrenho, por mais que seja gaúcho, eu sou um crítico bem ferrenho do culto gaudério, né, culto gaúcho. Porque isso, para mim, é o tipo de coisa que assim, não precisa, sabe? Nessa questão de evangelho transcultural. Então, assim, eu brinco com o pessoal, às vezes, dizendo que então, vou fazer aqui em Minas um culto caipira, o que vocês acham? Acho legal. É legal, né? Legal, aqui em Nova Venécia já teve missa caipira, missa negra, missa para o caminhoneiro, missa para tudo quanto é jeito, e o estádio estava cheio todos os dias. Então a gente acaba, é óbvio que eu entendo, não, como eu disse esses dias, se eu for para o Rio Grande do Sul e a congregação quiser fazer no meu espírito, a gente vai lá e faz, até o Silvio já foi e fez, né? Então quem sou eu? O Silvio estava doido para fazer isso. Quem sou eu para não fazer? Mas no meu pensamento a gente tem que focar muito mais na Escritura, no que ela tem a nos apresentar e tentar entender, né, de forma muito concreta como essa Escritura pode transformar a nossa teologia. Por isso que eu brinco aí, eu tenho esse meu trabalho chamado Divagações Teológicas, que é justamente nesse sentido de a gente tentar transformar a nossa teologia para que ela seja mais acessível, para que esse Deus que a gente crê, esse Deus que nos honrou, mesmo esses dias eu vi foi o final de semana, do Evangelho de Mateus, é o homem que encontrou um tesouro, o tesouro era um caixão, era Jesus desenterrando um caixão. Para nós, homens perdidos, pecadores, saco de vermes, nós temos um Deus que ainda assim nos considera um bom tesouro, uma boa pérola pela qual vale a pena vender tudo. E isso precisa estar mais palpável para o nosso povo. Esse é o meu pensamento. Então tá jóia, eu acho que não tem mais perguntas ou comentários aí. A gente agradece que você conseguiu colocar um tema assim bastante amplo e uma coisa bastante difícil de alguém estudar, né? A gente estuda isso na época do seminário e depois parece que não faz mais tanta importância para o dia da igreja, mas que bom que tem gente como você que está estudando e pode trazer para a gente aí, assim como você tem outros colegas, e se vocês souberem, indiquem para que a gente possa também trazer aqui e ouvir, depois registrar também para que mais gente na igreja conheça pelos vídeos ali. Lembrando que o Fabrício, acho que quer publicar esse material também como livro num futuro. Não, ele está, assim, a gente está, como é um artigo de umas 20 páginas, a gente está tentando publicar nas revistas, né? Vai ser publicado numa revista espanhol, da Argentina, e a gente quer publicar nas revistas. Mas se alguém tiver interesse um pouquinho mais nessa questão diacrônica, a gente tem sincrônica, da leitura da palavra. Se alguém tiver interesse, eu posso passar material também que o Alexandre passou para nós, e a gente pode também trocar figurinha. Estou nos dois grupos, né? Então qualquer coisa a gente vai conversando aí. Tá, joia, Fabrício. Muito obrigado.
para a semana que vem, lembrando que as nossas reuniões estão suspensas, porque tem as lives do concílio que começam semana que vem, a gente vai ver como vão as próximas. Em princípio é só semana que vem, porque a gente tem as lives do concílio. Eu coloquei na minha agenda da IELB todas as lives e todas essas outras atividades que a gente vai ter. Eu não vi a inscrição ainda para vai eu não sei se já saiu, mas semana que vem a gente então não tem essa nossa reunião aqui, vai ficar para a semana seguinte. E, no mais, agradecer a todo mundo que está sempre disposto aí em ajudar. É muito bom a gente poder participar aqui, sem gente para fazer a palestra e sem gente para assistir, não faz nem sentido a gente ter as nossas reuniões. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, senão a gente vai encerrando por aqui. Tá joia? Então, que Deus abençoe. Uma boa tarde para todos vocês.